Olá, eu sou Caleb Benjamin, escritor e roteirista formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrando em Teoria da Literatura pela mesma instituição. Quero convidar vocês a assistirem ao curso Postagem da Literatura ao Roteiro, Diálogos Possíveis, incentivado pela Lei Aldir Blanc Lab 2. No nosso último encontro sobre Aristóteles, vimos como a ação é a alma da tragédia, é a parte fundamental do drama. Pois, para o destino, não importa aquilo que o personagem quer ou o que o personagem sente, não importa as suas vontades, importa apenas aquilo que ele faz, as suas escolhas e aquilo que vai mover a história, aquilo que vai fazer a trama avançar, as suas ações. Depois de explicar o funcionamento do mito, Aristóteles vai trazer agora algumas partes daquilo que para ele é fundamental na tragédia, e no enredo trágico. A tragédia vai ser a passagem da felicidade para a infelicidade. É o dia em que o personagem vai mudar a sua fortuna e o seu destino vai se cumprir. Para que essa mudança aconteça, para que aconteça a passagem da felicidade para a desgraça, é preciso que do encadeamento do enredo, do encadeamento das ações, nasça aquilo que ele vai chamar de peripécia, reconhecimento e a catástrofe. A peripécia é a mudança de contrários. A peripécia é aquela reviravolta contra a expectativa do personagem. Não necessariamente nossa, do espectador. Lembre, a tragédia dava forma a uma história que já era conhecida popularmente. Logo, quando o espectador ia para o teatro, ele estava tentando descobrir como o roteirista da época deu uma forma nova, como ele deu uma configuração e ordenou os fatos de maneira que fosse descoberto a verdadeira relação entre os episódios. É por isso que o reconhecimento é a passagem das coisas que não são conhecidas para as coisas que são conhecidas. Passagem da mentira para a verdade. Catástrofe, peripécia, reconhecimento. Esses três elementos, eles nascem da ação, eles nascem do enredo, eles nascem das escolhas do personagem. Mas, para Aristóteles, ainda tem dois elementos fundamentais no enredo: o nó e o desenlace. O nó é tudo aquilo que acontece antes da mudança de fortuna do herói. O nó é tudo aquilo que está antes do momento em que o herói vai sofrer a peripécia, o reconhecimento e, com isso, vai cair em desgraça. O desenlace é a conclusão. Esses dois conceitos são fundamentais ainda hoje para nós estudantes de roteiro, pois se pensarmos bem, o nó é o começo da ação, que vai até o desenlace, vai até o momento final da história, ou até o seu clímax. Nesse encontro vimos alguns dos principais conceitos que a poética de Aristóteles nos deixou. O principal deles, de ação dramática. Mas, como roteirista, o que eu realmente aprendi com Aristóteles? Bem, primeiro ela me fez entender que um personagem e uma ação são a mesma coisa. Pois os personagens só são aquilo que eles fazem. É somente pelo que eles fazem que a gente consegue saber quem eles são. Então, quando você está tentando escrever uma cena, ou escrever a história de um personagem, não vai adiantar nada você ter páginas de biografia e você ter inúmeras descrições se você não tem esse personagem agindo. Um drama, um filme, são personagens tomando decisões, fazendo escolhas. E essas escolhas é que movem a narrativa. Se as escolhas que o seu personagem faz, se aquilo que ele diz não muda como ele está, não avança a história, não traz nenhuma consequência para quem ele é, então seu personagem não está agindo. Então, para Aristóteles, essa cena não faz parte do seu filme. É melhor você cortá-la. É preciso entender que a ação são duas coisas acontecendo. Uma coisa por causa da outra. Uma causa e a outra a sua consequência. Sem essas duas coisas conectadas, a história não vai andar. É preciso você entender como a história sai do ponto A para o ponto B. É muito comum, em vários filmes, ter aquela cena em que seu personagem está contando as suas motivações, está falando o seu passado, ou por que ele é quem ele é, ou naquele momento em que nós estamos tentando passar para o espectador as informações sobre a história, para que o espectador entenda o que está acontecendo, ou entenda melhor quem é aquele personagem. A famosa cena de exposição. Bem, essa cena não está movendo a história, essa cena não faz parte da história. Você só está entediando o seu público. Você só está passando informações do jeito errado.
essas informações têm que ser passadas através de decisões. Se aquilo que o personagem diz não vai modificar quem está ouvindo, não vai fazer com que quem escute tome uma decisão, uma reação, então essa cena ela é dispensável. Nesse encontro vimos como para Aristóteles o enredo precisa ter uma totalidade e uma unidade. Mas como esses dois conceitos realmente me ajudaram como roteirista? Bem, primeiro, é preciso entender que a ação tem começo, meio e fim. É preciso entender que a ação é um movimento completo de duas coisas acontecendo. Uma coisa se transformando em outra. O nó virando desenlace. É preciso entender que o movimento da ação que acontece no nível da cena também acontece no nível do enredo como um todo. Isso é a totalidade. Mas essa totalidade tem que compor uma unidade. Ou seja, cada parte ela deve estar conectada com a outra parte. Cada cena ela deve estar conectada com outra cena. Ao ponto de que se você inverter, recortar, omitir ou acrescentar e não se conectar, essa cena deve ser descartada. Essa cena não está contribuindo para avançar o enredo. Por exemplo, como a gente consegue transformar que todas as cenas tenham uma unidade? Como a gente consegue fazer que todas essas cenas estejam conectadas e contem uma única história? Bem, é por isso que Aristóteles vai dizer que o mito, o enredo, é uno. Ou seja, o enredo, a história, conta apenas uma única ação. Vamos pensar, por exemplo, em Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaerte. Aqui, você não acompanha a vida da personagem de Regina Casé como um todo. Você não acompanha desde o seu nascimento, você não acompanha até a sua velhice, você não vê tudo que ela vive, você não vê todos os momentos da vida dela. Aqui acompanhamos a tentativa de uma mãe recuperar a sua filha, a tentativa de uma mãe e uma filha se reconciliarem e se entenderem. É essa a ação. Esse é o movimento do enredo. Do momento em que a personagem Jéssica chega até o momento em que a personagem da Regina Casé pede demissão. É o momento em que a personagem pede demissão e escolhe cuidar da filha. Este é o enredo, este movimento completo de uma coisa se transformando em outra. Preciso que você olhe agora para a história que você está tentando contar, que você está querendo contar, e veja onde ela começa, onde está o nó, onde é o desenlace, onde ela termina, como ela acaba, e como sai do A para o B. Como uma coisa se transforma por meio das escolhas dos personagens e outra. Se as escolhas que seu personagem faz, se as decisões que ele toma, não está contribuindo para essa única ação, não está tentando resolver esse único problema, então ele não faz parte da história. E é isso que nós vamos tentar entender no próximo episódio.